Olá, pessoal, bom dia. Vamos começar mais uma quinta-feira aqui com mais uma live. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu ensino projetos sociais a captarem recursos. E a gente vai começar mais um programa do Mar de Social falando. Aí a gente até pensa, falando o quê, Débora? O que você vai falar dessa vez? O dinheiro fica escorrendo do ralo, né? Fica escorrendo no ralo no seu projeto social? É, essas questões mesmo. O dinheiro fica escorrendo aí e você nem sabe. Por que eu estou falando dessa questão de o dinheiro estar escorrendo por ralo e às vezes você nem percebe, você não sabe? Porque muitas das vezes a gente está ali dentro de um projeto, a gente fica captando o recurso, fica aí na expectativa do recurso e a gente está ali gastando algumas coisas que às vezes não era nem necessário, sabe? É o que a gente vai estar falando nesse momento. Mas antes da gente começar a falar sobre esses gastos, sobre essas despesas, sobre esses custos, a gente tem que entender que o porquê do sentido do ralo, como eu falei para vocês, escorrendo ali, fica aí na nossa mão. Quando a gente acha que o recurso chegou, a gente tem um monte de despesa, tem um monte de dívida, tem um monte de coisa para pagar. E a gente fala, caramba, a gente não está captando muito bem, está precisando captar mais, e na pão duro. Fica pensando nessas questões. Então, esse é o primeiro ponto aqui, gente. Esse escorrer aí, tá? Escorrer das nossas mãos e ir pro ralo, é que a gente, às vezes, não nota, não dá uma olhada, assim, realmente, dentro dos nossos gastos na instituição. E uma coisa que eu quero que vocês entendam, que a gente fala sempre de gastos na instituição, mas contabilmente, né, pensando, a gente tem, sempre que eu falo para vocês, vamos começar a trazer os termos de forma correta, vamos começar a entender a questão do projeto, o que é uma despesa, o que é um custo na instituição, e no sentido total, falar dos gastos do projeto, mas quando a gente fala sempre de gasto, a gente sempre acha que, tá saindo um recurso financeiro do projeto, a gente está perdendo. Mas a gente tem que entender o contexto do que é despesa e realmente o que é o custo ali do projeto, que a gente pode tirar necessariamente dentro da instituição ou até mesmo economizar dentro do projeto. Então, só para vocês entenderem, as despesas, gente, ela tem que acontecer porque, de repente, é o salário da assistente social, o salário da psicóloga, o salário do, vamos dizer, do contador, se ele for uma pessoa assalariada. E os custos, gente, a gente pode pensar no contexto do que, para a instituição acontecer, para as atividades acontecerem ali, eu não falei de pessoas, mas eu falei do contexto de um todo. Precisa de luz, precisa de água, precisa de gás, precisa de internet, precisa de outras coisas. Então, esse é um custo. E isso a gente pode pensar seriamente que a gente pode diminuir na instituição. E, assim, eu não posso diminuir o salário da minha assistente social, porque se eu pago o piso, eu só posso pagar o piso. O que eu posso diminuir no contexto é se ela a carga horária dela, se for nesse período, se for uma carga horária muito longa, eu de repente posso diminuir. Esse contexto a gente pode pensar, mas quando a gente está falando de assistente social, ela é nossa assistente, ela é CLT, eu não posso falar, fulaninha, você agora vai trabalhar 10 horas só. Posso falar? Posso, mas eu tenho que ver com o meu contador se isso é possível, esse tipo de coisa. Mas aí assim mesmo a gente vai começar a entender que a gente vai ter também alguns gastos aí dentro do projeto com essas ações. Mas quando a gente fala do custo, realmente, isso a gente pode mexer e mexer de uma forma que só a gente pode fazer. Isso é um bom exemplo para vocês. Então, vamos pensar aí o que pode diminuir aí dentro do projeto, o que eu posso fazer com que esse dinheiro não fique escorrendo aí na gente. Bom dia, Grupo Amor Pet, aqui o Salve, deixa eu ver, Salve Sanfran, acho que é isso, certo? Bom dia. Bom dia aqui o pessoal do YouTube, do Facebook. Bom dia para vocês. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos dar oi aí, vamos prestar atenção nesse contexto aí que a gente está falando. Então, assim, como que eu posso fazer, diminuir esses custos da instituição, esses gastos que acaba sendo num todo dentro do projeto? Então, vamos pensar da primeira forma aí, como eu disse, vamos pensar o que a gente tem que entender primeiramente. Será que essas atividades, será que esses custos realmente têm que ser feitos na instituição? Talvez eu não seja necessário, vou dar um exemplo para vocês. No projeto onde eu trabalhava, nós tínhamos 5 linhas telefônicas. 5 linhas telefônicas. E aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, pra que tanta linha telefônica? Meu Deus do céu. Eu sei que tem que ser da loja, então a gente vai dividir. Aí foi o que a gente fez. A gente dividiu. Ó, a loja tem as suas próprias despesas e a sede tem as suas próprias despesas. Foi dividido até mesmo para a gente organizar e entender qual era o tipo de gasto de cada uma, para depois a gente tomar decisões em coisas diferentes. Mas não deixava de ser uma única coisa. Era da instituição. Mas uma era uma loja, a outra era a sede da instituição, ok? E aí a gente fez essa divisão. O seu telefone fica com você e os meus telefones ficam comigo. E aí foi essa questão. Eu tinha 5, 6. Um era da loja, fixo da loja,
e o nosso, que eram 3 da nossa mesa telefônica, porque como tinha muitas ligações, esse tipo de coisa, como a gente tinha uma mesa telefônica, tá presa uma linha, a pessoa liga para outra, cai na outra linha, tá presa na outra linha, cai na outra linha. Esse tipo de coisa. Então, isso era show, era uma coisa necessária. E as outras 2 linhas, que era uma linha que eu não sei para que servia, mas estava a nossa internet, e a outra linha era uma linha direta da instituição, que era para falar direto com a de presidência, esse tipo de coisa. E aí, o que eu fiz? Gente, a gente vai cancelar algumas coisas, vamos mudar os planos da telefonia, porque tá vindo tá vindo muito caro. Então, assim, quando eu chegava às contas, normalmente no mês, estava lá, conta de telefone, R$2.000. Eu falei, meu Deus, eu não gasto tanto assim. E a gente liga para muita gente, mas a gente estava fazendo o quê? Por ligar para celular, a gente gastava muito pelo fixo. Então, a gente fez o quê? A gente fez um plano para o celular, que a gente podia ligar para todo mundo de celular. E aí eu fui fazer isso, eu fiz um plano de celular, que na verdade eu não fiz o plano, ele já veio com um projeto antes, que a menina que estava que eu fiquei no lugar dela, ela já tinha feito todo esse contexto. E aí quando eu olhei e falei, gente, a gente pode diminuir, eu comecei a tirar as coisas do projeto. Eu falei, olha, a partir de hoje, como cada funcionário tem o seu telefone, a gente vai ligar para o telefone de vocês, porque vocês vão para a rua, vocês levam seus celulares. Para que vocês têm que ter o próprio telefone da empresa? Vocês vão ficar com 2 celulares? Se forem assaltados, vai levar os 2? A partir de hoje está cortado. Então, a instituição vai ligar para os seus próprios celulares. E aí, é aquela coisa, vai ligar para o seu celular, mas a gente também coloca limite, né? E aí foi os meus limites. A gente vai ligar para você no horário de expediente. Fora do expediente eu não ligo. Eu só ligo fora do expediente caso você esteja fazendo algum trabalho dentro da instituição, e aí a gente vai ligar para você, tá? Feito. Trato feito. E aí a gente começou a ligar para todos os funcionários, porque cada um tem o seu celular. Cortamos os outros celulares que ficavam com os funcionários. Acabou, diminuindo uma parte. Segunda parte que a gente fez aí foi a questão de diminuir os telefones. A gente, pela operadora, de não deixar a gente finalizar algumas linhas por causa que estavam levando a nossa internet, a gente teve que ficar com as linhas. Então, continuei com 5 linhas. Mas, em compensação, eu diminui o valor de todas elas. Eu falei, ó, já que eu tenho uma linha telefônica que eu não uso, eu só uso por causa da internet, e vocês não querem tirar minha internet e botar em outra linha, eu vou ficar com ela. Mas eu não quero a parte do telefone. Aí até a menina falou assim, mas você paga 150 e para você ter internet você vai ter 99. Eu falei, ok, mas eu vou pagar R$50 a menos. Porque eu não uso, eu estou dando R$50 todo mês para vocês. Se eu não uso, ninguém me liga por telefone, você vai ficar assim. Essa linha telefônica é exclusiva para uma internet, menos R$50. Aí a garota ficou, mas aí eu falei, é isso que eu quero. Se você não me der, eu vou cancelar a linha. Acabou. Você não vai ter nem o 100 e menos ainda os 150. Olha que beleza. A Débora falando no telefone com a pessoa, olha que beleza. Aí a menina, então tá bom. Primeira linha aí, diminuiu o valor. As outras linhas foram a mesma coisa, ó, eu quero fazer essa linha aqui é a principal da instituição, a gente vai ligar só com essa daqui, e a gente vai ter as outras 2 linhas de apoio, mas as outras 2 linhas de apoio eu quero abaixar para R$ 49,90, plano básico, porque a gente só recebia ligação, a gente não ligava dessa linha. Aí a pessoa falou, mas é isso que eu quero fazer, pagava 150, R$200 só para nada. Vamos diminuir. Então, as contas fizeram o quê? As 2 linhas, as 3 linhas no BPC, 2 diminuíram para R$50, e a outra que a gente ligava de verdade, a gente atendia muitas ligações, ficou no valor de 150, que era quase 300. Então, assim, de um valor que quase vinha R$2.000 de telefone por celular, por telefone fixo, a gente baixou totalmente para quase R$750. Olha a diminuição desse custo dentro da instituição, de 2.000 para menos de R$1.000. Então, assim, uma economia aí de R$1.250. Tem fidelidade? Tem. Poderia ter um outro tipo de plano? Poderia. Mas por que você não fez, Débora? Porque normalmente a internet não chegava lá. Eu poderia mudar para outra linha telefônica, mas a internet não chegava onde a gente queria. Então, não tinha outras operadoras para chegar lá dentro da instituição. Então, isso me bloqueou muito. E, claro, a qualidade não era uma das melhores, mas era a única que eu tinha. Ou tinha aquilo ou não tinha nenhuma. Então, a gente ficou com aquela questão, presa ainda um pouco com essa questão. Mas só a gente diminuir R$1.250 da instituição, que a gente poderia utilizar para outras coisas, isso é show pra gente. Então, assim, só para vocês terem noção, olha essa economia de praticamente R$1.250 por mês. Claro que a gente teve que passar aí alguns períodos para mudanças, esse tipo de coisa, mas só depois de os outros 10 meses a gente ter ficado com esse valor a menos, a gente pôde fazer centenas de coisas depois.
É uma coisa que a gente nota aí, que a gente às vezes nem reparar, mas é uma conta. Uma conta não vai fazer diferença, gente, mas é aquela questão. De um em um real, fulano fica rico e você fica menos pobre. Entendeu? É aquela coisa, você fica menos rica, o cara continua ficando rico. É aquela coisa que eu falo para muitas pessoas quando a gente fala do troco. Se você botar um cofrinho dentro de uma padaria, dentro de uma farmácia, ou até mesmo você fazer a parceria com o mercado, e aquele troquinho de 10 centavos, 20 centavos que a pessoa doar para o teu projeto, faz uma grande diferença, que você às vezes pensa assim, o que é 20 centavos? O que é 10 centavos? O que é R$1? No final do mês é muita coisa. Para você pode ser pouquinho, mas de repente no final do mês eu vou ter, sei lá, R$100. É melhor R$100 do que nada. Exemplo que eu dou é, às vezes, a gente pensar na questão da própria caixa do mercado e falar, olha, não tenho 3 centavos para te dar. Ela não quer te dar, não quer falar assim, toma 5 centavos, você me deve 2. Normalmente não acontece isso. Ela quer te dever 2, 3 centavos. E aí, se você pensar bem, 10 caixas dentro do mercado, e todo mundo deixando por dia 2, 3 centavos, final do mês, cara, o cara fatura, sei lá, uns R$300 com 2, 3 centavos. E a mesma coisa que a gente tem que pensar, em 2, 3 centavos, no final do mês, no final do ano, a gente pode, sei lá, comprar quantas latas de leite, não sei lá quantas fraldas, não sei lá quantos quilos de ração. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, que isso é importante para dentro do projeto. Os gastos que a gente tem, que a questão de custos mesmo em relação à luz, água, telefone, o que a gente diminuir dentro do projeto, a gente pode fazer centenas de outras coisas. Então, a gente falou aqui só de um exemplo de uma conta de luz, de conta de água. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é a questão da luz. Eu lembro que a gente ficava, pessoal, eu nunca fui muito fã de ar-condicionado. Então, a minha sala, eu ficava direto com a janela aberta. Às vezes estava calor assim, mas eu ligava o ventilador e ficava super de boa. Só que eu tinha a menina que trabalhava comigo, as voluntárias, né? Normalmente elas trabalhavam comigo e falavam, tá muito calor, tem que ligar o ar-condicionado. Eu ficava morrendo de frio lá. Aí eu botava meu casaco, o pessoal, eu não sei como você tá aguentando um calor insuportável, mas eu não gosto muito, ainda mais porque eu tenho sinusite, rinite, daqui a pouco eu tava toda vazando. Aí eu falei, não, mas vamos falar bem das pessoas. Só que tinha os outros funcionários que chegavam na instituição e ficavam o dia inteiro de ar-condicionado ligado. Mesmo não estando um calor horrendo, ficava com o ar-condicionado ligado. E todas as salas com ventilador, gente. E aí eu falei, olha só, gente, se tiver o dia horrendo, um calor insuportável, a gente liga o ar-condicionado. E como algumas salas são grudadas uma na outra, tipo, a gente abre a porta e deixa o ar-condicionado ir para outra. Fica mais fácil. Mas aí eu tenho coisas mais importantes para fazer quando eu tô com família. Quando tá com família, você fecha a porta. Como você tem uma reunião, você fecha a sua porta. Aí cada um liga seu ar-condicionado. Mas se não tem nada, um ar-condicionado ligado tá ótimo. Vai refrescar. Às vezes pode refrescar e nem precisa ligar o ventilador, mas os dois ligados é muito mais gastos. E aí foi o que aconteceu. Quando o tempo estava muito calor, se ligava o ar-condicionado. Quando o tempo estava mais ou menos, um ar-condicionado ficava ligado. Quando o tempo estava aquela coisa assim que não precisa de ar-condicionado, os ventiladores ficavam ligados. Quando, não tinha aquela coisa de ficar nada ligado, a gente abria a janela. Mas isso foi com o tempo para todo mundo se adaptar a essa nova realidade. Então, o que aconteceu? Estratégia. Porque as pessoas sabem reclamar que está tudo muito caro, mas as pessoas não querem fazer aquilo que tem que ser feito para ser diminuído. E foi isso que a gente fez. Olha só, estão reclamando que a conta está vindo alta, mas engraçado que está todo mundo no ar-condicionado. Se for para diminuir a luz, a gente tem que ter alguns sacrifícios. E aí foi o que aconteceu. O primeiro mês não foi muito bom. O segundo mês, Débora, mas aí os dias são diferentes, um dia está calor, outro dia está frio, tudo bem. Mas se a gente tiver uma consciência do que é o calor, o que é o frio, o que é o ameno, a gente... Nem se tem essa palavra, gente. Se não tiver, eu errei mesmo. Se não tiver... Então, assim, se tiver aquele tempo mais ou menos, a gente vai lá e pá, faz. E aí aconteceu. A conta praticamente saiu de R$1.000 no primeiro mês, que estava vindo assim, 1.000, 1.200, 900 e pouco, 800 e pouco, começou a baixar até chegar a um período de R$300, a conta mais baixa da instituição. Praticamente nunca tinha acontecido durante assim, um período assim, de 2, 3 anos, uma conta tão baixa. E aí a gente foi pensando, cara, os ar-condicionados são antigos, também esse gasto é muito alto, vamos tentar ver se a gente faz um edital e pede os ar-condicionados com qualidade, porque assim, praticamente 20 anos de instituição são os ar-condicionados. Então, a gente pode pedir também, comprar um ar-condicionado que gaste menos energia. E foi feito, mais uma coisa, estratégia. Eu não tenho recurso para comprar um ar-condicionado no projeto. Então, eu vou me inscrever
em um edital que me ofereça a possibilidade de comprar equipamento dentro da instituição. E foi feito. Através do edital, a gente comprou os ar-condicionados, compramos os ventiladores também para a sala das atividades das pessoas, dos beneficiários. Então, a gente fez uma reforma na instituição para diminuir os gastos da luz e para melhorar a qualidade também das pessoas, que às vezes deixavam o ar-condicionado ligado lá o dia todo e mal deixava gelada a sala. A gente trocou para um ar-condicionado maior, que gastava menos energia, e a nossa luz foi para frente. Mas aquela coisa, estratégia e pensamento. Eu poderia tirar dinheiro do projeto que estava lá sobrando, que na verdade não estava sobrando, é aquele contexto do recurso que tem que estar guardado para uma emergência? Poderia, mas aquilo de comprar agora não era uma emergência. A emergência foi, se quebrasse uma porta, se quebrasse um teto, a gente tinha que usar como foi feito depois de um tempo. Mas em compensação, a gente pensou, vamos ter que conseguir um recurso que a gente consiga comprar esses equipamentos aqui. E foi feito. A gente foi lá, escolheu e vimos editais e papapá, fizemos e conseguimos esse recurso para comprar os novos ar-condicionados, novos ventiladores para a instituição. Show! Tá aí a luz, gente. Pensar nessas questões. Débora, mas aí nem sempre assim. Gente, às vezes pequenos detalhes. A gente usa a luz amarela. A gente pode comprar a luz amarela a R$3 e comprar a luz branca, luz de LED a 15, 20, ok. É mais caro? É mais caro, mas em compensação a luz diminui, a claridade é muito maior, o tempo de vida da lâmpada é maior ainda. Então, assim, às vezes a gente faz umas economias de comprar uma luz que acaba com a vista da gente. Eu lembro que eu ficava com uma luz amarela. Gente, eu não conseguia ficar, daqui a pouco eu estava assim. Aí eu ficava assim, meu olhinho, gente, eu não tava aguentando. Falei, gente, essa luz é horrível. Vamos trocar por uma luz branca, alguma coisa, porque a sala fica... Parece até que eu tô dando um sol. Eu me sinto um franguinho dentro do forno, porque o negócio fica quente, aquela luz branca, ainda mais quando tá amarela, quando tá chovendo, eu me sinto péssima aqui dentro. As pessoas abrem assim, parece até um sol eu. Aí o pessoal, não, vamos ver, e trocamos pela luz branca. E assim, ficou muito mais agradável o espaço, não ficava aquela luz amarelona. Aí a pessoa fala, mas aí... Olha o preço, como é mais caro. Gente, mas é a qualidade de vida da pessoa. A pessoa trabalha durante 8 horas por dia, 9, às vezes 10, naquela luz amarela que parecia... Praticamente eu saía, não precisava nem ficar no sol. Eu já saía queimada de dentro da sala por causa daquela luz amarela. E aquilo me deixava muito estressada, gente. Então, assim, qualidade também dos profissionais que estão trabalhando na instituição. Débora, vai ter um valorzinho mais caro? Vai. Mas, em compensação, você troca a lâmpada 2, 3 vezes, 4 vezes no ano. 5 às vezes. A luz que você comprou por R$20, você não vai trocar nenhuma. R$20, aí se você for fazer as contas, a lâmpada é 3, 5 vezes, R$15. Ah, que coisa, Débora, ainda estou economizando na luz amarela. Mas não tem estresse, a pessoa não fica cansada, a pessoa quer ir sempre na instituição porque se sente mais agradável com aquela luzzinha branca. Eu estou saindo ganhando, mesmo tendo um gasto um pouquinho maior. E em compensação, no ano seguinte, aquela lâmpada vai estar funcionando. E aí eu tenho mais o quê? Eu tenho menos R$20. Isso significa que fiquei no 0 a 0, porque eu ia ter que trocar 3, 4 vezes a lâmpada. Olha aí, uma das coisas que a gente faz, a gente nem se liga, porque é besteira. Outro exemplo aqui que a gente pode dar para vocês é a questão da água. Gente, água. Débora, o que tu vai falar da água? Como a gente vai economizar água? Economizar água, gente, a gente vê as questões do pinga-pinga na pia, do vaso sanitário. Eu lembro que aquele mijinho que fica escorrendo no vaso sanitário, que depois acaba manchando a louça, aquele negócio ali. Olha, toda vez que a pessoa ia no banheiro lá na instituição, puxava a descarga, aquele negócio ficava lá vazando. O dia inteiro. Não, mas aí é só um mijinhozinho no vaso, não vai fazer diferença nenhuma. Só que o problema todo a gente gasta água e gasta esgoto. O problema todo não é que a água vai vir assim, vai vir R$300. A gente soma tudo lá, multiplica, a água vem 300. Em vez de vir 300, vem R$600. Aí o negócio era que a água vinha R$600 e passou a vir a R$1.500. E aí, como assim? O que aconteceu? Meu Deus, não sei o que lá, que estão gastando muito, o pessoal está indo muito ao banheiro, vamos diminuir a saída ao banheiro. Eu falei, gente, como que eu vou diminuir a ida do banheiro da pessoa? Olha só, gente, é 3 xixis por dia. Eu não posso falar só para a pessoa.
Eu não posso falar para a pessoa, olha, Jote, tem que fazer 3 xixi no vaso e depois que o bujão descarga, cada um mijando um xixi no outro. Também não posso fazer isso, gente. Vamos ver qual é o problema. E aí foi analisar cada banheiro, ver como que tava, ver como, se tava pingando a bica, se tava esse mijinho aí dentro do vaso. Aí foi ver. Os vasos estavam tudo com mijinho. E esse mijinho ia embora, sei lá quantos litros de água por dia. Aí teve que trocar o negocinho do vaso sanitário, da descarga. Mas tem que gastar R$50 com não sei o quê. Vai ter que trocar de todos, vai ser um gasto. Eu falei, cara, mas a gente praticamente está gastando quase 3 vezes mais de água. Vai gastar mais agora? A gente vai ter que pagar R$1.500 quase de água e mais o conserto a manutenção de todos os banheiros, mais ou menos uns R$300? Vamos, mas vamos ver como vai ficar depois. Então, vai fazer, né? Quero ver. Gente, a pior coisa é isso. Vai fazer e a pessoa fica reclamando, achando que não vai dar certo. Então, vai fazer, né? Eu quero ver se vai gastar mais dinheiro, que não sei o que lá, porque não sei o que. Tu tá tentando ter como se fala? Uma solução e a pessoa reclama. E eu sou aquela, gente, eu sou insuportável. Ou como eu sou insuportável, eu falo, olha só, vamos ver. Se der ruim, a culpa é minha. Mas se der bom, eu vou ficar me glorificando até dizer chega. Vamos ver. Aí a pessoa ainda te encara, vamos ver. Mas você, como é uma pessoa inteligente, você realmente analisa bem primeiro, porque você quer ser nojenta no final da história. E aí foi o que eu fiz. Vi tudo, fiz tudo, analisei, pesquisei, olhei, pá. Aconteceu o quê? A água no mês seguinte, claro que não veio com valor mais baixo, que a gente sabe que é proporcional às questões, né? Mas a água saiu de R$1.500 e passou meses depois por 700 e pouco. Tava ainda fazendo muito xixi, a galera? Tava fazendo, gente, mas eu não posso reclamar do xixi. Mas pelo menos diminuiu metade praticamente da conta. Sair de 1.500 e ficar entre 800, 900 reais, isso, ó, teve uma diferença, não teve? E aí a pessoa ficou lá, então... gastei no mês quase 2, mas em compensação, se a gente fazer os cálculos até o ano seguinte, a gente vai economizar muito, não é verdade? Que chato, né? Que chato que eu falei alguma coisa. Porque a questão era que a pessoa aqui tinha que fazer mágicas para diminuir as despesas, diminuir os custos da instituição. Mas, apesar de ter alguns gastos para acontecer essas diminuições, a gente tem que pensar, qual que você quer? Ter um gasto agora ou ter aquele gasto eterno? Eu prefiro ter um gasto agora. Aquela despesa ali, pum, fez e acabou. Exemplo. Outro exemplo, aqui, ó, vou dar vários exemplos que vocês podem pensar aí na instituição de vocês. Outro exemplo, a questão de como se fala, descartáveis. Gente, o pessoal gastava descartável. Era aquela coisa de beber água de 5 em 5 minutos, 5 em 5 minutos, e bebia e cleque. Eu falei, olha só, a gente trabalha na instituição, cara. A gente vai beber uma água, a gente vai beber água acho que umas 30 vezes por dia. São 30 copos. Ou você pega o seu copinho de plástico e leva e deixa contigo, ou você traz uma caneca que é mais econômica, que aí a tua caneca você serve para tomar suco, serve para tomar água, serve para tomar café, serve para tomar tudo. Ah, mas aí, se for deixar o copinho de plástico, que nojo, né? Copinho de plástico, né? Eu falei, cara, tem gente que ainda usa 3 copos de plástico. Aí eu fico brincando que o pessoal tinha um copinho de isopor, né, e tinha um copinho de plástico. Aí o pessoal falou assim, não, mas esse copinho de isopor é muita frescura, vou tomar café no copinho de plástico. E botava 4 copinhos de plástico. Aí eu ficava, ai meu Deus, por que 4 copinhos, gente? Por que não tomando copinho de isopor? Vocês praticamente estão tomando chá de câncer, porque faz mal tomar coisas quentes num copinho de plástico. Não, Débora, gente, isso é normal. Eu falei, ainda tá fazendo mal pra saúde, ainda tá acabando com a natureza, ainda tá gastando o dinheiro da instituição. Aí eu parei. Aí o pessoal fez o quê? Débora, eu falei, olha só, num dia só, eu falei, cara, acabou os copos de plástico. Eu esqueci de comprar, levei um esporro por causa disso. Mas não esqueci não, tá, gente? Eu deixei o copinho ali. Mas eu tinha que tomar uma atitude. Ou o pessoal tomava praticamente, gente, em 2 dias eu botava 100 copos. Gente, 100 copos daquele copo descartável é 4, 5 reais. Do melhorzinho, né? Porque a pessoa não quer tomar aquele de plástico quase transparente, sabe? A pessoa quer tomar num copo de plástico bem grosso, bem resistente, é quase 5 reais. E aí a pessoa vai falar assim, mas aí já acabou, você ficar organizada que não sei o que lá. Eu falei, acabou, fiz besteira. E aí eu ficava escondendo o dia todinho, blá, 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 que eu não comprei. Aí, pronto, a pessoa foi lá, arranjou um copinho, porque tinha um monte de caneca, gente, tinha um monte de caneca na instituição.
porque a gente às vezes ganhava a doação, né, das pessoas. Eu falei, gente, a gente tem ali, pedi a menina da limpeza para lavar várias canecas, passar água quente, todas as canecas. Eu falei, olha, vocês podem escolher cada caneca, porque eu realmente esqueci de comprar um negócio. Aí cada um escolheu suas canecas. Eu até trouxe do trabalho a caneca que eu tinha, né, que era uma caneca que não era caneca, praticamente era uma jarra. Qualquer dia desse eu mostro para vocês minha jarra. E aí, a gente, com aquele contexto de fazer as coisas, faz as coisas, a gente foi e não pôde, botou, o pessoal pegou lá e puf, pegou a caneca. Gente, no dia seguinte estava lá, todo mundo com a sua canequinha. Ai, a água fica mais gelada na caneca. E vem aqui, pegava, tomava água, ia lá, enchia o cafezinho. Foi implementado a caneca para as pessoas. Algumas pessoas pegaram suas garrafas de plástico, começaram a levar garrafa de plástico de casa. E muito legal que uma das voluntárias, né, quando a gente começou a fazer esse processo, no Natal, ela sempre dava presente pra gente, né? Deve dar até hoje, né? Deve dar presente pra gente. Aí comprou para todo mundo uma garrafinha térmica. Garrafinha térmica, vamos dizer que é uma garrafinha térmica, uma garrafinha de alumínio, para todos os funcionários. E aí todo mundo ficou com sua garrafinha para beber água. Então, assim, ela entrou no contexto. Então, assim, a gente diminuiu pra caramba a questão do descartável, que a gente está gastando muito descartável. E aí a gente ainda teve aquela questão, não gastou o descartável e a gente pensava na questão da natureza, sustentabilidade, gente, porque aí a gente não produz tanta sujeira. Olha aí, um ponto super positivo pra gente. Então, isso são exemplos que a gente pode ter aí para diminuir os custos da instituição. Mesmo que a gente ache assim, Débora, é complicado, gente, internet. Outro exemplo, a gente falar com os nossos fornecedores. Eu fazia muita compra, depois a gente conseguiu uma voluntária para fazer as compras, mas eu praticamente para fazer compra de medicamentos, de produtos hospitalares, esse tipo de coisa, e até mesmo papelaria, eu fazia 3, 4 orçamentos. Não importava onde que eram as empresas. Eu fazia com todo mundo. Às vezes eu ligava para o fornecedor da própria empresa, assim, vou ligar, por exemplo, para Nestlé. Aí a Nestlé ia lá e falava, meu produto é esse. Gente, ela vendia o produto. Aí eu ligava para outros lugares. O mesmo produto que ela produzia era mais barato em outros lugares. E claro que a gente também tem que entender, gente, que tem um contexto, mesmo que ela produz, aquela instituição, aquela empresa compra muito mais. Então eles acabam dando alguns descontos para quem está comprando e para quem está comprando com uma menor quantidade. Isso é questão de empresa mesmo. Não estou falando dela, mas estou falando de questão empresarial mesmo. E aí, o que eu fazia? Falei com a empresa ali. Estou dando um exemplo para vocês, tá, gente? Falei com eles ali, que é o que produz. E outro lugar que vende e é mais barato, eu vou fazer com quem? Eu vou fazer com eles. Aqueles caras ali que estão vendendo mais barato. E aí a gente começou a fazer isso. Essa questão de procurar novos fornecedores, de fazer cotação, gente, é fundamental para a gente diminuir o custo da instituição. Mas aí eu compro não sei aonde, porque ele é meu parceiro, porque ele é meu amigo. Gente, se ele é meu amigo, por que ele está vendendo mais caro do que todos os outros lugares? Eu não vou ficar sustentando ele, gente. Desculpa. A instituição tem poucos recursos. E, claro, ela pode até ter mais. Mas a gente precisa realmente diminuir esses gastos da instituição para que a gente possa colocar esses recursos que a gente economizou em outros lugares. Então, a gente tem que pensar nisso, ok? Então, assim, Débora, eu posso implementar isso no meu projeto? Pode implementar agora, pegar todas as suas contas. A gente passou nesse momento de isolamento social, foi um momento que a gente viu que a instituição poderia ter mudado muito. Mas muitos projetos, até mesmo os projetos que eu trabalho, tiveram muita dificuldade de implementar essa questão do trabalho remoto, do trabalho home office, e essa questão. E a questão a gente tem que se adaptar com a nova realidade. A gente vê pesquisas de empresas dizendo quanto foi melhor para a empresa, como também teve suas vantagens e desvantagens, mas ao mesmo tempo, a gente tem as nossas desvantagens, óbvio que a gente tem, mas também a gente tem muitas vantagens. E a gente trabalha para que isso fique bom para os dois lados. E eu estava conversando com uma instituição que eu falei isso. Eu falei, cara, vocês estão fechados, praticamente a instituição está fechada o dia todo. Poxa, a instituição ficou fechada, não está funcionando no contexto que está chegando as cestas básicas, está chegando lá, eles montam tudo e depois distribuem para as pessoas. Eu falei, cara, o projeto não está funcionando, ficou fechado praticamente 8 meses, vocês vão de manhã no lugar, vocês passam as coisas para as pessoas e de noite vocês fecham, nem de noite, 3 horinhas dentro da instituição, 2 vezes na semana e vai embora. Por que vocês ainda têm luz? Se não tem geladeira, não tem geladeira dentro da instituição. Só tem computador, ninguém está trabalhando, gente. Conversa com os caras, olha só, a gente vai, sei lá,
não é que fechei a conta, a gente vai desligar a luz nesse período, tá? Porque a gente não tá funcionando. Poderia ter feito isso. Desliga a luz. Pô, ficou pagando o mínimo da luz, 50 reais com ninguém usando a luz. Foi igual o gás na outra instituição. Cara, vocês fazem comida, fazem as coisas todas, mas ninguém tá vindo na instituição, ninguém tá comendo. Vocês estão gastando 55 reais, não, acho que é 43 reais, 47 reais por mês, todo mês, que é o mínimo do gás. Pra quê? Se tivesse economizado 50 reais aí, mais ou menos 50 reais, 8 meses, gente. Caraca, era 400 reais. Por que não fez isso? Ah, não tinha nem pensado nisso, Débora. E o engraçado, a gente falou isso lá atrás, quando começou a questão aqui do isolamento. Gente, vamos pensar como melhora a instituição. Eu posso dar um exemplo para vocês que não tem a ver com o momento do isolamento, mas tem com a questão que aconteceu em 2016 no projeto onde eu trabalhava. A gente teve a questão da Olimpíadas. Então, teve Olimpíadas, teve Paralimpíadas, e eu moro no Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro foi a questão do que tudo aconteceu. E eu trabalhava na Zona Sul. Então, assim, tudo praticamente estava rodando ali na Zona Sul. Teve uma vez que fechou, o primeiro dia, e a presidente falou, não vai fechar nada, vai continuar, porque negócio disso aí, não vai mudar nada a situação. Gente, eu pego trem e metrô. Então, por eu pegar trem e metrô e depois ir andando até a instituição, eu demorava 15 minutos andando, eu não tive tanto sacrifício, porque o trem e o metrô estavam funcionando normalmente. Mas quem vinha de ônibus, e apesar de morar até perto da instituição, assim, não demorar uns 40 minutos de ônibus, não conseguia chegar na instituição porque não tinha ônibus. Estava tudo fechado na Zona Sul. E aí o que aconteceu? Muita gente não foi trabalhar. E aquela muita gente nós temos na instituição praticamente. Eram 8 funcionários, eu morava longe e eu fui trabalhar, por eu ir morando longe. A outra menina também, um pouco mais longe, também foi trabalhar. Mas as outras pessoas que moravam perto, em volta, assim, ou morava longe, mas só podia ir de ônibus, não podia chegar na instituição. Aí eu falei, cara, não adianta, eu venho trabalhar sozinha. A outra garota, às vezes, chega um pouquinho tarde, não dá pra fazer isso. Porque acontece o quê? Eu trabalho sozinha, todo mundo continua ganhando seu salário, eu sou a trouxa na história. Mas não foi isso que eu falei, foi um pouquinho mais delicada, tá, gente? E aí conversamos com a presidente, olha, tá acontecendo isso, as pessoas estão chegando tardíssimo na instituição, pô, a instituição abre 9 horas, eu chego aqui por volta de 8h30, as pessoas chegam 11 horas da manhã, tudo já tá acontecendo, eu já fiz tudo praticamente para eles começarem a trabalhar, e aí eles vão trabalhar meio que mais ou menos, porque eu já fiz tudo as 2 primeiras horas. Aí a presidente falou assim, vamos ver, que não sei o que, sei lá, e aí a gente baixou todos os jogos que iam acontecer, e falamos, realmente, não dá para trabalhar. Durante esses 15 dias, 20, 30 dias aí, foi uma coisa assim, a gente não vai trabalhar. E o que vai acontecer? Eu trabalhei, a Ciência Social também trabalhou, porque a gente tinha o contato das pessoas, para falar com as pessoas. A gente adiantou tudo para as famílias virem antes, então para organizar tudo mesmo, para depois a gente não pegar e ter a dificuldade realmente das famílias também virem para a instituição. Porque elas moravam muito longe, a gente morava em Niterói, a gente morava em Petrópolis, Caxias, então ficava ruim também para essas pessoas. Então a gente adiantou as coisas todas, fiquei com o telefone da instituição, que já era mesmo da instituição o meu trabalho de ficar, e assim, esse período todo eu trabalhava só por telefone e computador, meu computador da minha casa, o telefone celular da instituição, e ficava lá, trabalhando para a instituição. A assistente social usava o telefone dela para falar com as famílias, caso tivesse alguma demanda, né? Eu falava, aconteceu isso, assistente social, eu posso passar seu telefone para o pessoal lá do hospital, para o pessoal das famílias. Ela, não, tudo bem, vamos fazer. A gente ficou trabalhando nesse contexto. As outras pessoas da instituição não tinham trabalho, porque era o pessoal da limpeza, os meninos boy, o financeiro também dava um trabalhozinho quando aconteceu alguma coisa relacionada à contribuição, mas a instituição parou. Aí aconteceu o quê? Houve reclamação? Óbvio que houve reclamação. Por quê? Porque as pessoas queriam ficar em casa recebendo salário e também recebendo a vale transporte e também recebendo a vale alimentação. Falei, gente, não dá, a gente não tá fazendo isso. Aí, mas aí eu vou gastar. Eu falei, cara, a gente tá recebendo pelo menos o salário. A gente tá praticamente de férias. Eu estou trabalhando, então é mais que justo que eu receba. Mas vocês não estão fazendo nada. Vocês estão em casa, acomodados, vendo as Olimpíadas, com o seu saláriozinho em dia. Isso é legal, cara. Agora vai reclamar porque não tem passagem. Você vai para onde? Você vai para onde se você não tem que vir trabalhar? E aí, isso foi um dos pontos que aconteceu nesse momento de pandemia também. Nesse isolamento. Muitas pessoas reclamaram que estavam trabalhando em casa. Até algumas pessoas do projeto. Eu fui num projeto que a menina falou. Fui não, né? Conversando com a pessoa no projeto. E a pessoa falou, cara, Débora, as pessoas estão reclamando que
Elas querem fazer o trabalho, mas elas estão usando seus telefones celulares. Eu falei assim, pô, legal. Então a gente vai fazer o quê? Vamos conversar e a gente vai pagar a conta do telefone dessas pessoas. Mas a gente vai pagar simplesmente aquilo que ela utilizar. Se ela utilizar realmente com as famílias e a gente vai querer um relatório, a gente vai reembolsar essas pessoas. Mas se ela simplesmente quer que a gente pague a sua conta do mês do computador, claro que a gente não vai fazer isso. A gente não sabe nem se ela vai estar falando mesmo com a família. E aí, gente, Débora, você está desconfiando. Não é isso, gente. A gente tem que ter consciência de que a instituição tem um gasto muito grande. A instituição tem um gasto muito grande. E as pessoas também têm que ter consciência em relação a isso. Pô, tá trabalhando com o seu celular, você tá ligando para as famílias todo dia, tá falando com a pessoa todo dia de manhã, mas assim, quanta gente ficou desempregada? Quantas pessoas ficaram desempregadas, gente? E a gente não falou, mas aí eu tô trabalhando e tô ganhando menos. Eu prefiro trabalhar e ganhar menos do que não trabalhar e não ganhar nada. Isso a gente tem que botar também essas cartas essas cartas na mesa para as pessoas que trabalham no projeto. Porque o projeto diminuiu muito o número de doações. A gente tem que pensar nisso. A assistência social, você vai ganhar seu salário? Vai ganhar seu salário, porque a gente combinou seu salário, tudo direitinho, bonitinho. Vamos ver com o sindicato, se a gente vai diminuir teu salário por causa disso, disso. Tá trabalhando 3 vezes na semana, diminuiu a carga horária, coisas a se conversar para não prejudicar a instituição e também não prejudicar o projeto. Desculpa, não prejudicar o projeto, não prejudicar a pessoa. Mas ela está trabalhando e não está recebendo passagem. Ela está em casa. Pô, ela nem gasta tempo para vir para a instituição. Ela nem gasta transporte. Por que eu vou pagar transporte? A gente está pagando alimentação. Gente, as pessoas estão trabalhando 2 horas, 3 horas por dia. Pela lei, a alimentação é para quem trabalha 8. No máximo 6, no mínimo 6 horas. E aquele vale alimentação nem com valor tão total que trabalha com menos 6 horas. Aí a pessoa fala, mas eu estou trabalhando. Gente, trabalhou 3 horas por dia. Também tem que ter consciência nessa relação entre a instituição e vocês. Isso é aquela coisa de, o projeto está funcionando? Mais ou menos. Mas pelo menos eu estou tendo meu salário. Quando voltar as coisas ao normais, a gente vai ter o valor normal do salário, vai ter a passagem, vai ter a alimentação, vai ter as coisas todas. Uma coisa que a gente tem que ver é que foi uma coisa totalmente diferente que nunca tinha acontecido. E essa questão é importante da gente ter consciência. Exemplo que eu vou falar para vocês de uma pessoa que estava falando comigo nas redes sociais. Eu falei, cara, fecha agora. Vamos economizar agora. Débora, que não sei o que eu falei, cara, vamos fazer isso, vamos conversar com a pessoa. Fala com a pessoa, olha, o projeto está fechando, a gente não tem recurso, a gente está fazendo só as cestas básicas, a escolha é sua. Ou você ajuda, ou você perde. Eu falei, conversa mesmo com a pessoa. Pagando R$600 todo mês de aluguel do projeto. O projeto não funcionou nem 1 minuto, gente. O projeto não fez nada. Nada. A menina falou, Débora, o projeto não, a gente não dá cesta básica, a gente não faz nada. Não tem, o projeto parou. Parou. Eu falei, cara, parou o projeto. O que tem dentro lá do negócio? É parte do tatame, essas coisas assim. A parte do escritório é só uma sala, são 2 salas com banheiro. É um mini kitnetzinho. Um kitnetzinho, vamos botar assim, um kitnet. E a gente paga lá, acho que R$400. R$400. Eu falei, olha, tu vai falar pro cara pra ele que você vai parar. Ou ele diminui esse valor. Muito esse valor, porque você vai pagar como se você não tá tendo atividade? Mas aí se ele falar que não vai fazer, eu falei, cara, ele tem que escolher, porque eu sei com certeza que ele não vai ter gente para pagar R$400. R$450 para ele. Eu tenho certeza. A gente está no meio de uma crise, tu acha que tu vai falar, vou parar de dar esse dinheiro para você, vou fechar o projeto, ou você me dá, eu posso pagar R$200. Ele vai continuar ganhando alguma coisa melhor do que não ganhar nada. É conversar, gente. A gente conversa. Aí a menina falou, vou conversar com ele lá. Aí depois a pessoa falou, poxa, ele falou que aceitou sim, que não sei o que lá, a gente está pagando só R$200, que menos de R$200, porque a água, a luz, era tudo dele também. Então ele fixou, né, a questão do valor de R$200, porque a gente pagava R$400, mais a água, mais a luz dele, e ele só quer só os R$200. Não tem nem luz nem água, porque não vai funcionar nada. Perfeito. Tá tudo lá, fechadinho, ele deixou tudo fechadinho. Eu falei, passa lá uma vez ou outra, não desconfiando da pessoa, mas passa lá pra ver, que não sei o que lá. Aí ela, não, tudo bem. Eu falei, passa lá, vê, até mesmo pra ver os equipamentos, pra ver se não queimou nada. Nesse contexto mesmo, pra ver se não sujou, choveu, esse tipo de coisa, pra ver se não entrou nenhum bicho, nada disso. Então tem que ver essas coisas do projeto. Não é desconfiança da pessoa, tá, gente? Era nessa questão de chuva,
como a gente sabe que nosso projeto, a gente está o tempo todo, a manutenção acontece ali, a gente está vendo. Mas se a gente passa 2 meses sem passar lá, 3 meses sem passar lá, o negócio cai e a gente não vê. Aí eu falei, dá uma olhadinha para ver se está tudo certinho, se não entrou bicho, se não choveu do projeto. Não, legal. Gente, praticamente pagava R$600 com a luz, água, mas o aluguel passou a pagar R$200 para manter o espaço ali para aquela pessoa. A pessoa ficou feliz, pelo menos não ganhou nada, deixou de ganhar nada, e a instituição também saiu numa boa. Então, gente, isso são pontos que a gente tem que pensar dentro da instituição. Pensar no que é bom para o projeto e é bom para a pessoa que está trabalhando com a gente. Eu sei que, claro, esse momento foi uma coisa totalmente diferente, que a gente teve que se adaptar a essa nova realidade, como muitas pessoas falaram. Eu estou trabalhando muito mais, porque eu tenho que trabalhar para a empresa, eu tenho que trabalhar para minha casa, eu tenho que trabalhar... E foi o que a gente falou logo no período, quando começou essa questão do isolamento. É adaptação e organização do processo. Desculpa. Como eu disse aqui, a gente está trabalhando em casa, né? Eu trabalho com essa questão de projetos, mas o Jefferson trabalha realmente numa empresa. E aí ele até brigava comigo, Débora, você não fala comigo que eu estou no meio do trabalho. Gente, o Jefferson estava ali dentro de casa, eu olhava para a cara dele todo dia, e ainda olho, né? Todo dia, e praticamente de 9 da manhã às 6 da tarde eu não falo com ele. Eu só falo com ele no intervalo da hora de almoço, que eu vou dar almoço para ele. Eu não falo com ele, porque quando eu falo com ele, ele fala, Débora, eu estou trabalhando. Eu só estou aqui, corpo. Mas não é para você falar comigo. Desse jeito, gente, ele é assim. E assim, esses pontos, a gente tinha que se adaptar. Mas você não tem filhos. Realmente, gente, eu não tenho filhos. Mas se eu tivesse filhos, eu tinha que botar o moleque em algum lugar, sei lá, fazer alguma coisa, balançar um carrinho, jogar um carrinho ali com ele no chão, porque eu tô trabalhando. E claro, a gente ainda tem aquela questão da gente estar dentro de casa, a gente ainda tem uma coisa diferenciada ali, que a gente brinca um pouquinho, a gente levanta. No trabalho, não, a gente fica centrada. E se a gente pensar a verdade, o trabalho nem sempre a gente fica centrado, porque a gente mexe no celular, a gente vai mexer no Facebook, a gente entra para ver uma notícia, a gente também se dispersa em algumas coisas. Então, a gente não pode falar que o momento do isolamento prejudicou e fez com que a gente trabalhasse 100 vezes mais. Fez. Para quem é mãe, para quem é esposa, para quem é dona de casa. Fez, sim, eu sei que fez. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se organizar. E também, gente, a gente tem que ver outro olhar da instituição, do quanto que ela está tentando fazer para que ela não tire pessoas de dentro da instituição. Essa questão de mandar pessoas embora é muito, muito crítico. Então, a gente tem que pensar nessas questões também no projeto. Ver o que o projeto está fazendo para continuar acontecendo e continuar fazendo com que as pessoas estejam dentro dele. Então, toda vez que vocês pensarem, eu tenho que diminuir, eu tenho que fazer umas economias dentro da instituição, pense, eu quero melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu posso até, às vezes, investir, gastar um pouquinho mais, mas pelo menos as contas, as coisas que eu tenho que fazer futuramente, eu vou ter um saldo positivo, como eu falei, a questão da luz. Eu vou botar uma lâmpada branca, uma lâmpada de LED, uma lâmpada de sei lá de que, de outra coisa, que é um pouco mais caro? Sim, mas ela vai ter uma duração de vida muito maior, ela vai clarear muito mais, ela vai deixar as pessoas mais confortáveis, não vai ficar cansada lendo nada. E eu estou fazendo o quê? Não estou brincando com a economia. Eu estou brincando com a economia no contexto de que hoje eu gasto mais, mas em compensação, se as 4, 5 vezes que eu fosse trocar lâmpada por ano, eu não vou trocar mais. E eu melhorei a qualidade do trabalho da instituição. Saldo positivo para a gente. Eu gastei um pouquinho mais para fazer isso, mas em compensação, saldo super positivo depois não tenho. A gente não gasta. Então, toda vez que a gente olhar e falar, cara, o que eu posso fazer para economizar na instituição, a economia tem que ser positiva, gente. Não tem que ser aquelas economias péssimas que a gente acha que vai economizar e, na verdade, gastar mais do que economiza. Tem que ser coisa direito. Eu vou pintar a casa hoje, poderia comprar souvenir, que é, sei lá, R$150. Não, eu vou comprar a tinta Show, que é 98. Em compensação, a lata, estou dando exemplo, tá, gente, que eu não sei. A lata souvenir você pinta e ainda limpa se as crianças sujarem e vai durar essa pintura 3 anos. Acho show, você tem que pintar todo ano. Tudo bem, ela é metade do preço, uma é 150, a outra é 70. Show! Mas em compensação você vai ter que comprar no ano que vem mais 75, no ano seguinte 75 e no outro ano 75. Você aumentou aí o preço em 50%. Tu gastou 2 latas e meia, 2 latas praticamente, em vez de gastar uma só. Entendeu o sentido da coisa? Então, assim, às vezes a gente dá um gasto um pouquinho maior, mas a economia, gente, ela é muito mais extensa.
o nosso projeto. Então, dá uma parada e pensa. Se o projeto ainda não voltou, conversa com quem vocês têm aí o projeto em aluguel, pede para diminuir, faz essas questões. Se as pessoas estão nas suas casas, faz essa questão também, está utilizando sua internet, tá? Às vezes a internet, nem vou falar essas questões da internet, porque nossa internet comprou um pacotão, né? Então, o pacotão a pessoa pode usar naturalmente. Ah, mas o meu computador é ruim, não sei o que lá. Hoje eu falo isso muito com o Jefferson. O nosso computador não é 100%. Não é 100%. Mas a gente usa o nosso computador aqui, ó. Às vezes eu vou para outro lugar, esse tipo de coisa, mas a gente usa o que a gente tem, a realidade. E a gente vai produzindo, vai fazendo, vai acontecendo as coisas na nossa instituição aqui, modo de dizer, tá? Na instituição. O importante é continuar fazendo, gente. Fazer com qualidade, fazer nessa questão da economia, mas uma economia limpa, não é essa economia que a gente acha que está economizando e gasta mais do que economiza, sempre prestando atenção nesses pontos. E aí vocês vão ver que não só no contexto da economia, gente, mas sempre pensando na questão também da sustentabilidade. Porque se você está deixando a água embora e a água está limpa, além de estar aumentando aí a energia, pensa bem que na hora que a pessoa for fazer, vamos limpar a água, vamos todo equipamento, a gente não está vendo isso, mas está produzindo, está fazendo outra coisa que está ali aumentando a energia, está prejudicando o meio ambiente em outros pontos, entendeu? Se a gente pode melhorar todos os aspectos em nosso redor, é positivo para a gente em todos os pontos. Então, é um ponto que a gente pode levantar aí, sim, para a gente diminuir aí os custos da instituição. Como eu disse, só para fazer uma recapitulação. Água, luz, telefone, internet, produtos que vocês compram na instituição, orçamento, gente, orçamento, e depois desse orçamento você vai falar, olha só, vim em tal lugar, você diminui. Se você gosta daquele lugar, você diminui o preço. Pelo menos é aquela coisa, você está comprando naquele cara, ele não deixou de vender, ele vendeu para você com preço menor. Então, você tem essa conversa aí. É muito bom para a gente diminuir aí os gastos da instituição. Então, como a gente disse aqui na live, não deixa aí o recurso escorrer pelo ralo abaixo, o ralo abaixo. Ok? Gente, gratidão aí pela presença de todos vocês. Espero que vocês usem aí o que a gente está sempre falando para vocês, botar em prática. É muito importante que vocês pensem, cara, como eu posso fazer isso no meu projeto? Levantamento, ver as pessoas do lado de vocês aí na instituição, o que a gente pode melhorar, como a gente pode melhorar, ideias, como a gente vai aplicar. Sempre bom ter esse relacionamento para cada vez fazer um trabalho de qualidade, tá? Isso é importantíssimo. Não é sair fazendo. Eu vou fazer mesmo porque a Débora mandou. Não, conversa com as pessoas, vê se vocês conseguem colocar isso em prática na instituição. Eu gosto muito de dizer, e vou repetir mais uma vez, e com certeza vocês sabem disso, porque se vocês fizeram centenas de cursos, falam a mesma coisa. Projeto social, gente, é uma união de pessoas que acreditam na causa, que querem fazer um bem social. Então, não ache que só porque você está ali, você é sozinho, você é sinistro e vai fazer sozinha, não, tá? Mesmo que, às vezes, em alguns momentos a gente está sozinho, a gente não tem gente ali na hora, a gente pode conversar com outras pessoas de outros projetos. Por isso que é legal ter as redes de apoio aí, outras instituições apoiando o projeto, para que a gente possa aí ampliar cada vez mais os nossos conhecimentos. Legal? E aí a gente bota e aplica. Outra coisa importante que eu sempre tenho que falar para vocês, que, não é porque você aplicou uma vez que não deu certo que você não vai aplicar de novo. Outro ponto que a gente vai lembrar aqui, não é porque fulano fez que deu certo para ele que vai dar certo para você. Por isso que é bom a gente analisar, a gente se organizar, a gente entender o projeto primeiro antes de fazer qualquer coisa, antes de qualquer iniciativa, tá? Então, assim, perguntas, pessoal. Olá, Diego, tudo bem com você? Bom dia. Perguntas, vou só mandar para vocês a real. A gente tá aí com a nossa maratona, né? São 3 lives diárias, vai acabar amanhã a nossa maratona. Vão ter aí mais 2 lives hoje, às 14h55, às 19h55. Só que a nossa maratona aí, como eu disse para vocês, é muito conteúdo, é muita coisa que a gente tá passando mesmo. E a gente colocou um pôster, uma postagenzinha lá falando, eu estou comprometido, eu vou mudar o meu projeto. E essa postagem a gente está fazendo o quê? A galera que colocar ali, falar, eu estou comprometido, tá? Comprometido. E divulgar também, compartilhar com uma pessoa, 2 pessoas, esse tipo de coisa. Falar que eu estou comprometido e compartilhar. A gente vai estar aí organizando para fazer uma mentoria com essa pessoa na segunda-feira. Então, assim, se você quiser realmente mudar o seu projeto, tá com dificuldade, às vezes tá com vergonha de falar aqui junto com a gente, eu fosse vocês, eu ia fazer essa coisa da questão dessa maratona aí que a gente tá falando, tá lá o post, você pode ir lá, botar lá, eu estou comprometido, e botar lá, fulano e ciclano,
para essa pessoa também ver esse conteúdo que a gente está postando para melhorar cada vez mais o projeto de vocês. E lá a gente vai fazer a live lá na hora, sim, na segunda-feira, falar, ó, pode perguntar, e a pessoa pode perguntar, eu tô com problema no projeto, eu quero fazer o CNPJ, eu tô com problema nisso, eu quero ver como você pode falar, como eu consigo captar, eu tenho um projeto tal, eu quero organizar ele para fazer tal coisa, eu quero ver como eu faço para chegar no meu objetivo. Então, a gente está aqui para fazer uma live com vocês, para vocês tirarem a dúvida de vocês. Mas, claro, muitas pessoas falam comigo individualmente, mas eu quero que vocês falem ali também que vocês estão comprometidos para mudar o projeto de vocês. Porque eu tenho histórias muito legais de vocês mesmos aqui, que falam comigo no privado, e mais vocês não querem falar para as outras pessoas também. Não que falam comigo na questão de, Débora, você me ajuda. Não isso. Mas a questão das dificuldades realmente de vocês. Porque vocês falando, tirando dúvida, pode ser bom para outras pessoas, pode ser a mesma dúvida. Só que aquela pessoa tem vergonha de perguntar. Então, aquela galera que está comprometido mesmo de mudar, fazer a diferença dentro dos seus projetos, já começar agora, vai lá e fala, eu estou comprometido, e compartilha o link para as pessoas, tá? Mais uma vez, gratidão, compartilhem, comentem, dê o like, se inscrevam aí nos nossos canais, Facebook, Instagram, YouTube, nas nossas páginas, canais e páginas, né? E gratidão, mais uma vez. E não esquece, a gente está aí na nossa maratona, mas na segunda-feira a gente começa a semana da captação de recursos para a ONG. E também está aí nas redes sociais também a semana para quem quer se inscrever. E não se esquece, a semana ela é fechada, é um conteúdo fechado, que é diferenciado do que das redes sociais, tá bom? Gratidão pela presença de todos vocês e até amanhã. Ou melhor, para quem me vê é só no horário da manhã, tá, gente? Porque tem live ainda às 14h55 e às 19h55. Tchau, tchau, gente.